Aqui as coisas mínimas são um sonho, que muitas das vezes nunca chega a se realizar. Ter uma cama é considerado um luxo extremo e a eletricidade parece um privilégio distante. Até mesmo uma simples bicicleta se tornou inacessível para muitos. No entanto, ela é o meio de transporte mais comum e quase exclusivo no país. Estamos nos referindo a um lugar onde as mulheres frequentemente enfrentam situações extremas, sendo obrigadas a realizar tarefas inimagináveis em troca de apenas alguns dólares. Hoje vamos apresentar o Burundi, uma nação que carrega o triste título de um dos países mais pobres do mundo. Primeiro, o impacto da pobreza extrema no Burundi. Este país africano é frequentemente classificado como o mais pobre do mundo em diversos índices, com mais de 80% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. A maioria das residências não tem acesso à eletricidade. Camas são consideradas um luxo e possuir uma bicicleta é visto como um sinal de status elevado. Essa dura realidade molda a vida de milhões de pessoas que lutam para sobreviver diariamente. Sem eletricidade, muitas famílias dependem da luz solar para realizar tarefas básicas. Ao anoitecer, a escuridão se instala, interrompendo a possibilidade de estudar, trabalhar ou até mesmo se locomover com segurança. As crianças muitas vezes tentam estudar à luz de lampiões improvisados ou pequenas fogueiras. Nas áreas rurais, onde a pobreza é ainda mais acentuada, as escolas são precárias, mal equipadas e com professores mal remunerados. Isso resulta em uma taxa de alfabetização extremamente baixa e limita as oportunidades disponíveis. O acesso à saúde também reflete esse cenário brutal. Hospitais são escassos e, quando existem, enfrentam a falta de medicamentos, equipamentos básicos e profissionais qualificados. Muitas mulheres ainda dão à luz em casa, sem qualquer assistência médica. Doenças tratáveis, como malária, desnutrição e infecções, continuam a ceifar vidas devido à falta de infraestrutura. A ausência de camas nos lares simboliza uma pobreza enraizada, com muitas famílias dormindo no chão de terra batida, o que agrava ainda mais os problemas de saúde, especialmente entre crianças e idosos. As bicicletas, vistas como um item comum em muitos países, aqui representam um bem precioso. Elas são utilizadas para transportar água, alimentos, pessoas e até doentes em situações de emergência. Aqueles que possuem uma bicicleta frequentemente a emprestam ou alugam para os vizinhos, criando uma verdadeira engrenagem comunitária para vencer distâncias que, a pé, levariam horas sob o sol escaldante. Geografia surpreendente do Burundi. Embora muitas vezes esquecido nos mapas e nas manchetes, o Burundi possui uma geografia impressionante e pouco conhecida. Localizado na região dos Grandes Lagos Africanos, este pequeno país sem acesso ao mar abriga paisagens deslumbrantes, um contraste evidente com a dura realidade social que enfrenta. Um dos destaques geográficos é o majestoso lago Tanganyika, que banha o oeste do Burundi. Considerado o segundo lago mais profundo do mundo e um dos mais antigos, ele abriga centenas de espécies únicas de peixes, muitos dos quais só existem ali. Além de sua biodiversidade, o Tanganyika é uma fonte vital de sustento para milhares de famílias que vivem da pesca artesanal em suas águas. Nas regiões montanhosas, encontra-se o Parque Nacional de Kibira, um tesouro ecológico de florestas densas e úmidas, onde ainda habitam chimpanzés, colobos e diversas espécies de aves raras. Esta floresta tropical, que já foi utilizada como reserva de caça pelos antigos reis burundianos, hoje serve como área de conservação e proteção ambiental. Culinária do Burundi. No Burundi, a comida é simples, mas profundamente conectada à terra e à cultura local. Sem grandes recursos industriais ou cadeias logísticas modernas, a culinária burundiana se baseia fortemente na agricultura familiar, nos ingredientes regionais e nas tradições que passam de geração em geração. Mesmo diante da escassez e da pobreza extrema,
a relação com os alimentos é marcada por criatividade, sabor e ancestralidade. Os pratos típicos do país giram em torno de alguns ingredientes centrais. Banana verde, especialmente a variedade chamada matoke, feijão, mandioca, milho, amendoim, arroz e batata doce. Esses elementos compõem a base de praticamente todas as refeições, muitas vezes combinados entre si para formar um prato único que sustenta a família. O feijão, por exemplo, é cozido lentamente com especiarias e, em algumas regiões, servido com molho de amendoim, criando uma mistura rica e nutritiva. Nas áreas próximas ao lago Tanganyika, o peixe fresco é uma iguaria, especialmente o sambaza, um tipo de sardinha local. Esse peixe, geralmente frito ou seco ao sol, é consumido com farinha de milho ou banana cozida, formando refeições simples, mas muito apreciadas. A carne é rara e, quando disponível, costuma ser reservada para ocasiões especiais. Por isso, oferecer carne a um visitante é visto como um gesto de grande respeito. Outro elemento importante da cultura alimentar do Burundi são as bebidas tradicionais. Um destaque é a uruarua, uma cerveja artesanal feita de banana fermentada, frequentemente consumida em rituais, festas e encontros comunitários. A bebida é, em muitos casos, compartilhada em grandes recipientes com longos canudos, reforçando o sentido de coletividade que marca tantas práticas culturais no país. Apesar da simplicidade, há um forte senso de identidade em torno da alimentação. História pouco contada. A história do Burundi é rica, antiga e cheia de reviravoltas, mas quase sempre ignorada nos livros escolares do Ocidente. Diferente da imagem que muitos têm de países africanos com fronteiras coloniais artificiais, o Burundi existia como um reino unificado muito antes da chegada dos europeus. O Reino do Burundi, estabelecido por volta do século XVII, possuía uma estrutura política e social complexa, liderada por um Mimuame, rei, e sustentada por uma hierarquia de chefes regionais. Durante séculos, o rei era considerado uma figura quase divina, responsável não apenas por governar, mas por manter o equilíbrio espiritual do território. A independência veio em 1962, e o país se tornou uma monarquia constitucional. Mas esse momento de esperança durou pouco. Golpes de Estado, assassinatos políticos e guerras civis marcaram as décadas seguintes. O genocídio de 1993, menos conhecido que o de Ruanda, resultou na morte de centenas de milhares de pessoas e deslocou milhões. O trauma desse período ainda é visível nas ruas, nas memórias e no comportamento de desconfiança generalizada que paira sobre a população. Desafios socioeconômicos atuais. Se os números da pobreza no Burundi já são alarmantes, os desafios estruturais do país vão além da escassez de renda. A nação enfrenta uma combinação explosiva de instabilidade política, fragilidade institucional e infraestrutura praticamente inexistente, fatores que, juntos, tornam o desenvolvimento sustentável um objetivo distante. O sistema de saúde pública, por exemplo, é precário. A maioria da população depende de postos de saúde básicos, sem médicos especializados ou medicamentos essenciais. Em áreas rurais, é comum que as pessoas caminhem horas até o ponto de atendimento mais próximo, apenas para descobrir que não há seringas, antibióticos ou sequer profissionais disponíveis. Isso contribui para uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo. A educação também é um setor profundamente afetado. Escolas sem carteiras, professores com salários irrisórios e ausência de material didático são a regra, não a exceção. O índice de evasão escolar é altíssimo, especialmente entre meninas, que muitas vezes abandonam os estudos para cuidar da casa ou trabalhar. Mesmo entre os que completam o ensino básico, poucos têm acesso ao ensino superior ou à formação técnica, criando um ciclo de pobreza e desemprego praticamente inquebrável. Costumes e tradições únicas do Burundi.
Apesar de todos os problemas enfrentados, o Burundi é uma terra rica em tradições que resistem ao tempo e à adversidade. Os costumes do povo burundiano não são apenas práticas culturais, mas a cola que une comunidades e famílias em meio a um cenário de escassez. Essas tradições permeiam desde grandes cerimônias até os pequenos gestos do dia a dia. O casamento, por exemplo, é um evento altamente ritualizado. Mesmo entre as famílias mais humildes, há um processo detalhado que envolve negociações, dotes simbólicos e festas que podem durar dias. A união de duas pessoas é vista como a fusão de duas famílias inteiras, e por isso é marcada por danças tradicionais, tambores, trajes cerimoniais e alimentos típicos servidos em grandes quantidades. Mesmo com poucos recursos, a comunidade se mobiliza para celebrar. Outro aspecto marcante é o papel central da família estendida. No Burundi, o conceito de família vai muito além do núcleo tradicional. Tios, primos, avós e vizinhos assumem responsabilidades coletivas na criação de crianças, no cuidado com os idosos e até mesmo na tomada de decisões importantes.